Olá, vamos falar então sobre eletricidade nessa revisão, ok? Então, eletricidade nós temos aqui nas cidades, né, que nós utilizamos aí no nosso dia a dia. Quem está aí vendo essa videoaula está usando eletricidade, né? E nós temos a eletricidade também, no caso, nos fenômenos naturais que nós temos na natureza, ok? Então, vamos ver um pouquinho sobre isso. Para a gente ver sobre eletricidade, nós precisamos entender um pouquinho sobre condutores e isolantes, ok? Então, os condutores são materiais nos quais os elétrons da última camada estão fracamente ligados ao átomo, permitindo que se movimente com facilidade. Então, no caso, o exemplo um dos melhores condutores que nós temos são os metais, ok? Então, qual a diferença então? Esses metais, eles são bons condutores de energia elétrica. Por quê? Porque eles têm os elétrons da última camada estão fracamente ligados ao átomo. Então, com isso, facilita o movimento deles no fio, tá, ok? Por que eu falo que ele é bom condutor? Ou seja, nós temos materiais que são bons condutores e outros que são maus condutores. Ou seja, não é porque ele é um isolante que ele vai ser totalmente isolante. Então, em altíssimas voltagens, ele vai se tornar no caso, um condutor de energia elétrica também. Mas ele é considerado, então, no caso, isolantes, porque eles conseguem isolar muito bem a energia elétrica que nós temos no nosso dia a dia. Então, por isso são considerados isolantes, tá? Nós vamos ver. Então, condutores são materiais nos quais os elétrons da última camada estão fracamente ligados ao átomo, permitindo que se movimente com facilidade. Bons exemplos que nós temos aí, no caso, os metais, ok? Os isolantes, então, como eu estava falando, né, são materiais em que os elétrons da última camada estão fortemente presos ao átomo. Ou seja, exemplos que nós temos aqui, no caso, borracha, né, no caso, para o alicate aqui, o fio, tá? Nós temos um condutor de metal aqui e aqui um plástico ou uma borracha aqui, que no caso é o meu isolante, tá, ok? Madeira seca, tá, ok? Ela é isolante. Água pura, ela é isolante, tá? Professor, mas a água, se você tiver tomando banho ou utilizando alguma coisa de água, ela dá choque, né? Todo mundo sabe que a água, ela dá choque. Então, é água pura, porque na verdade o que dá choque, como nós já vimos em outras aulas, o que faz a gente levar o choque na água são os sais que tem na água, ok? Se não tiver os sais, ou seja, se a água for pura, ela não vai ter como conduzir energia elétrica, beleza? Então, ou seja, como eu falei, esses materiais aqui, eles são bons condutores, bons isolantes. Então, eles, até determinada quantidade de energia elétrica, eles não vão deixar você levar choque. Porém, em altas quantidades de energia elétrica, eles também conduzem energia elétrica. Porém, porque eles são considerados isolantes? Porque no nosso dia a dia, a energia elétrica que nós temos não vai ocasionar esses problemas. Então, por isso são considerados isolantes, ok? Então, nós temos alguns processos de eletrização. Então, nós temos o processo de atrito, contato e indução. Vamos ver os três. Então, atrito. Então, os dois corpos inicialmente são neutros, tá? Então, eles são neutros e são atritados. Então, tá aqui, ó. No caso, eu tenho dois corpos neutros, né, e nós vamos atritar eles. Então, no caso, a lã e o vidro, né? Aqui uma resina e a lã. E no caso aqui, a nossa moça aqui, ela está penteando seu cabelo. Então, o atrito no caso do pente aqui, ou da escova aqui, com o cabelo, ele faz esse atrito e faz gerar energia elétrica, ou seja, faz com que elétrons sejam transferidos de um para o outro, ok? Então, no caso do atrito, um perde e o outro ganha, ou seja, os elétrons vão de uma substância para outra. Então, com isso, como um perde e o outro ganha, então eles ficam eletrizados, só que com sinais contrários. Da mesma forma lá que a gente vê lá na química lá. Quando um perde, o outro ganha. Quem perde fica no caso positivo. Quem ganha fica negativo. Tá, ok? Então, no caso do atrito, geralmente são corpos neutros. Tá, ok? Geralmente eles são dois corpos neutros, né, inicialmente, e são atritados. E quando eles são atritados, passam elétrons de um para o outro. Então, quando passa elétrons de um para o outro, eles ficam com sinais contrários, ou seja, um fica positivo e o outro fica negativo. Então, aqui é mais fácil eletrizar dois materiais isolantes. Por quê? No caso do atrito,
Porque se ele não for isolante, a sua mão vai fazer com que esses elétrons, que no caso estão passando de um elemento para o outro, vão em direção à Terra, então daí ele não vai ficar eletrizado. Mas como se ele for um isolante, você estiver atritando só uma ponta dele aqui, ele vai ficar eletrizado somente essa ponta. Como ele é isolante, ele não deixa os elétrons ir através da sua mão para a Terra. Então, por isso que no atrito geralmente são mais fácil, né, materiais isolantes, ok? Então, o que nós precisamos lembrar disso daqui, né, é que um perde e o outro ganha elétrons, tá? Então, elétrons passa de um elemento para o outro e com isso eles ficam com sinais contrários. E os dois corpos inicialmente são neutros, ok? Agora, o contato. Então, o contato é o que nós temos aí mais comum, né? Quando você coloca lá um plug na tomada lá do computador ou da televisão, você coloca na tomada, você está colocando para ter o que? O contato entre os dois metais. E quando tem esse contato, então existe a corrente, no caso, passa energia elétrica por ele. Então, o contato. Eu tenho primeiro um corpo eletrizado, é colocado em contato com um corpo neutro, ok? Então, o corpo eletrizado é colocado em contato com o corpo neutro, tá? Então, um deles está eletrizado e o outro está neutro. Contato entre dois condutores de mesmas dimensões e mesmo formato, ambos ficam com a mesma quantidade de cargas, ok? Então, quando no caso, esse daqui está eletrizado com cargas positivas, ou seja, ele está faltando elétrons, tá? Lembre-se sempre, eu não mexo nos prótons que estão lá no núcleo, somente os elétrons é que saem de um elemento para o outro. Então, no caso, esse aqui, como ele está positivo, quando ele entra em contato com esse corpo neutro, os elétrons daqui vão tentar neutralizar essas cargas. Então, elétrons saem daqui e vêm para o corpo que está carregado positivamente, ou seja, que está faltando elétrons. E daí, com isso, quando os elétrons vêm para cá, os dois corpos acabam, no caso, ficando positivos. Por quê? Os elétrons que vêm para cá não são suficientes para neutralizar essas cargas positivas. E como ele perdeu elétrons, então os dois acabam ficando positivos. Tá ok? Então, o corpo eletrizado aqui no caso é positivo, os dois ficam positivos. Lembre-se aqui, ó, no atrito, um fica positivo e o outro fica negativo. Aqui, os dois ficam com a mesma carga, ou seja, os dois ficam positivos. Quando eu tenho dois corpos aqui no caso, um eletrizado negativamente e o outro neutro. Então, como aqui está sobrando elétrons, quando eu coloco os dois em contato, os elétrons saem dele e vão para o corpo que está neutro. Com isso, depois do contato, os dois acabam ficando com cargas negativas, ok? Com excesso de elétrons, por isso ficam os dois negativos. Então, lembre-se, no contato, eles são utilizados materiais condutores, no caso, então, e eles ficam com a mesma carga, ou seja, ou positivo ou negativo. Enquanto que no atrito, um fica positivo e o outro fica negativo. Beleza? Agora vamos falar sobre a indução. Então, condutor eletrizado é o indutor, tá? Então eu preciso ter um corpo que já está, no caso, com cargas, por exemplo, positivas, né? Ele está eletrizado, então positivo. Então ele é colocado próximo de um condutor neutro, tá? Então ele é colocado próximo de um condutor neutro. Só que eu coloco próximo, eu não chego a encostar. Se eu encostar, então vai ser o contato. Então no caso eu não encosto, eu só coloco próximo. Como esses daqui, ele está carregado positivamente, ou seja, está com cargas positivas, está faltando elétrons. Lembre-se, positivo atrai negativo. Então, no caso, como ele está carregado positivamente, ele vai atrair os elétrons para próximo dele e as cargas positivas mais para distante, ok? Então, fica uma parte da matéria aqui fica negativa e a outra fica positiva. Quando no caso, esse corpo que no caso está carregado positivamente, está faltando elétrons, ele está atraindo os elétrons do outro elemento aqui, porque positivo atrai negativo, né? Então, quando eu coloco em contato com a Terra vai mandar elétrons para neutralizar essas cargas positivas que estão aqui, ó, desse outro lado. Então, aí manda elétrons, os elétrons vêm tentando neutralizar essas cargas aqui, positivas que estão aqui desse outro lado da matéria aqui. Quando eu tiro esse fio, então, a gente fala fio terra, né? Então a gente tira esse fio terra e separa, no caso aqui,
no corpo está carregado positivamente, então como veio elétrons da Terra para tentar neutralizar as cargas positivas que estavam aqui desse lado, ele fica com excesso de elétrons agora, porque o corpo positivo saiu e daí as cargas se redistribuem novamente, tentando ficar o mais igual possível distribuído. Só que agora está com excesso de elétrons, então ele agora fica negativo. Então por indução é dessa forma, ou seja, um fica positivo e o outro também fica, um fica positivo e o outro fica negativo, beleza? Então o indutor e o induzido ficam com cargas de sinais contrários, beleza? Então agora vamos falar sobre corrente elétrica, que é o que nós temos aí nas nossas casas, né? Que é a energia elétrica. No caso de condutor metálico, colocar os elétrons em movimento ordenado. Então essa energia elétrica que nós temos não mais é do que, se eu pegar um fio de cobre, por exemplo, esses elétrons eles estão todos bagunçados, girando para lá e para cá, não tem uma ordem específica. Então o que gera essa corrente elétrica, o que faz essa energia elétrica é o movimento ordenado desses elétrons, ok? Então a gente faz esse movimento ordenado dos elétrons e ele gera a corrente elétrica, beleza? Então a intensidade de corrente elétrica. Então a intensidade de corrente elétrica, nós vamos ter essa fórmula aqui, tá? Então a intensidade da corrente elétrica, que é o I, é a razão entre a quantidade de cargas elétricas, que atravessa uma secção transversal de um condutor em um intervalo de tempo. Ou seja, a intensidade é a quantidade de cargas elétricas que atravessam um determinado ponto do fio por um determinado tempo, ou seja, em 1 segundo, em 5 segundos, em 60 segundos. Então, o tempo ele é dado em segundos. E se tiver lá no exercício em minutos, então, por exemplo, se tiver 1 minuto, eu vou transformar para segundos. Então, tiver lá, sei lá, exemplo está dando lá que 2 minutos, por exemplo. Então 2 minutos eu tenho cada minuto 60 segundos. Então 2 minutos eu tenho 120 segundos. Então aqui embaixo você vai colocar 120 e não vai colocar 2 minutos, senão vai dar errado. A corrente elétrica, então no caso, é o que eu posso estar tentando achar, né? Então a corrente elétrica está aqui. Ela dada a unidade dela em ampere, tá? Ampere é o sobrenome no caso de um cientista. Tá? Da mesma forma que Coulomb também. Então, quantidade de cargas. Então, quantidade de cargas é aqui, ó, quantidade de cargas, beleza? Então, se estiver pedindo a intensidade da corrente elétrica, ele vai te dar a quantidade de cargas e o tempo. Lembrando que a quantidade de cargas você vai ter lá, ele vai estar identificado como, por exemplo, a quantidade lá de 160 coulombs. Então, 160 coulombs você vai colocar aqui, ó, 160. Em 3 minutos, então você vai fazer 3 vezes 60. Por quê? Você tem que colocar o tempo aqui em segundos. Então daí você vai fazer, no caso, se são 160 coulombs, dividido por, no caso, 3 minutos em 60 vezes 60 segundos. Então no caso, 180 segundos, ok? Então você faz aqui 160 divididos por 180, vai te dar a intensidade. Beleza? E essa intensidade, a unidade é ampere. Ok? Então agora vamos tentar fazer aqui um exercício aqui, ó. Pela secção reta de um condutor de eletricidade passam 120 coulombs. Então lembre-se, 120 coulombs. Se a gente voltar aqui, ó, o que é coulomb é o que? Quantidade de cargas. Então no lugar do que eu vou colocar o 120. A cada minuto. Então, 1 minuto tem quantos segundos? 60 segundos. Por isso, aqui eu coloco o 60. Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica. Então, a intensidade da corrente elétrica em amperes é igual a... Então, daí nós vamos fazer o cálculo. 120, que vai aqui em cima, divididos por 60, que vai aqui embaixo. 120 divididos por 60 dá igual a... Então, a intensidade, 2 amperes. 2 amperes, então, não dá a alternativa E, que é 2, tá? Esse é o exercício da página 325, beleza? Exercício 3 da página 325, tá? Então vamos lá, esse aqui é o exercício 4 da página 325, tá? Então o condutor é percorrido por uma corrente de 20 amperes. Então, se você lembrar aqui, ó, amperes é, no caso, corrente elétrica, que é o meu I. Então vamos aqui, ó. Então,
amperes, no caso se é 20 amperes, eu vou colocar o 20 aqui, ó, no lugar do I. Vou colocar o 20 no lugar do I. Calcule a carga que passa por uma secção transversal em 2 minutos. Então, calcule a carga. Então, calcule a carga é o meu que eu quero saber. Beleza? E me deu o tempo, então, no caso, 2 minutos. 2 minutos são 120 segundos. Então, eu transformei aqui para 120, porque eu tenho que transformar para segundos, sempre em segundos, ok? Então, a quantidade de cargas que eu tenho, ele está aqui dividindo, ele passa para o outro lado da igualdade, multiplicando, tá? Então, sempre assim. Ele está desse lado da igualdade, dividindo, ele vai passar para o outro lado, multiplicando. Então, 120 vezes 20. Então, 120 vezes 20 dá 2.400 coulomb, tá ok? Então, só você olhar aqui, ó. A unidade de quantidade de cargas é coulomb. Beleza? Agora, vamos falar sobre potência, tá? Então, nós falamos sobre corrente elétrica e agora sobre potência elétrica. Por exemplo, essa potência, ela tá lá. Uma lâmpada tem 100 watts. Aquilo é a potência da lâmpada. Um aparelho de som tem, sei lá, 2.500 watts. Então, aquela é a potência do som. Quanto maior essa potência, maior o consumo de energia elétrica, tá? Então, potência elétrica é uma grandeza física que mede a quantidade de energia consumida em certo intervalo de tempo e que será transformada em outra. Então, no caso, essa energia elétrica chega até nossas casas e quando eu coloco na lâmpada, ela é transformada, por exemplo, em energia luminosa, que é o que faz iluminar a minha casa, enfim. Ou então, por exemplo, dentro do chuveiro, eu coloco lá, o chuveiro tem uma potência elétrica, então ele transforma energia elétrica, então, ou seja, em energia térmica para aquecer a água. Então, é uma grandeza física que mede a quantidade de energia consumida em certo intervalo de tempo e que será transformada em outra. Beleza? Então, a energia elétrica acaba se transformando em outra. E eu vou medir essa potência, ou seja, eu vou medir esse consumo de energia elétrica. Então, a potência, a fórmula da potência é essa daqui, ó. Potência é igual a energia elétrica divididos pelo tempo. Beleza? Então, a potência, ela é utilizada o watt. Se você olhar lá na sua conta de luz, você vai ver lá, você consumiu determinado, sei lá, 100 kW de energia esse mês. Então, essa é a quantidade de energia lá que você consumiu. Então, a potência elétrica, ela tem uma unidade que se chama watts. Então, tá aqui, ó, watts. Mas o mais comum na prática é você utilizar o quilowatts. Por quê? Porque o watts, ele no consumo que nós temos, ele seria um valor muito grande. Então, para simplificar, é o quilowatts. Como que eu faço para achar esse quilowatts? Então, aqui, ó, 1 kW é igual a 1000 watts. Da mesma forma que 1 kg é igual a 1000 gramas, então 1 kW é igual a 1000 watts. Se eu tiver 2 kW, 2000 watts. Se eu tiver 3 kW, 3000 watts. Então, se lá no exemplo estivesse dando lá, você tem 4000 watts, então você vai transformar para 4 kW. Beleza? Se talvez o seu resultado te der lá, deu 4000 watts, então você quer saber o resultado em quilowatts, então você vai ter que colocar o que? 4000 watts, fica 4 quilowatts. Beleza? Só lembrar, é igual lá a questão da transformação de gramas para quilogramas. Então vamos fazer um exercício aqui, ó. Esse aqui é um exercício 5 da página 325. Considere um ferro elétrico com potência de 750 watts. Então tá aqui, ó, a potência desse ferro, sendo utilizado 3 horas por dia durante 5 dias do mês. Então ele está sendo utilizado 3 horas por dia durante 5 dias do mês. Determine a energia elétrica consumida pelo ferro elétrico em kWh. Então perceba, está pedindo resposta em kWh. Então eu tenho a fórmula aqui, potência igual a energia elétrica divididos pelo tempo, tá ok? Delta T, que é a variação do tempo. Primeira coisa, aqui eu posso deixar em horas, tá? No caso da potência, eu posso deixar em horas, porque o exercício já está me pedindo aqui, ó, quilowatts horas. Então ele está pedindo em horas. Então aqui eu não preciso transformar para segundos, igual lá na corrente elétrica. Aqui eu posso deixar em horas. O que eu preciso prestar atenção? Sendo utilizado 3 horas por dia, então durante 5 dias do mês.
Então, beleza, 3 horas por dia, vezes 5 dias por mês, então dá 15 horas no mês. Determina a energia elétrica consumida pelo ferro elétrico em kWh. Então, tá. Então, eu estou fazendo um cálculo aqui no caso para um mês. Então, ele usa 3 horas por dia, vezes 5 dias no mês, que é utilizado esse ferro. Ele usa 15 horas por mês. Então, eu tenho aqui a potência do ferro, 750, divididos, no caso, a energia elétrica consumida, né, que é o que nós queremos saber, divididos por 15, ok? Que é o 15 horas. Então, energia elétrica, ele está dividindo, ele passa multiplicando. Da mesma forma, se ele está dividindo desse lado da igualdade, ele vai passar para o outro lado da igualdade, no caso, multiplicando. Se ele estivesse multiplicando aqui, ele ia passar para cá, dividindo. No nosso caso, ele está dividindo, ele passa multiplicando. Então, a energia elétrica é igual a 750 vezes 15. A energia elétrica é igual a 11.250 watts. Ok? Então, está em watts, mas o exercício quer em kWh. Então, o que eu faço? Energia elétrica é igual a 11,25 kWh. Então, o que eu faço aqui? Eu faço aquela transformação. Eu tinha lá no caso, se tinha 11.250 watts, então eu vou dividir por 1000, né, para achar, no caso, em kWh. Beleza? Então, preste muita atenção nisso, porque vai, talvez, te dar o resultado aqui em watts, você precisa transformar para kilowatts. Beleza? Exercícios para vocês fazerem em casa. Procurem aí algumas na lâmpada ou em outros aparelhos eletrônicos que vocês têm em casa, tá? Na fonte de um computador, por exemplo, tem a potência, enfim, tudo você olhar vai ter essa potência, tá? Então, ele vai ter essa potência e daí você vê quanto tempo você utiliza, você vai conseguir saber qual é o consumo de energia elétrica que você tem, beleza? E saber até o valor em dinheiro, se você souber quanto que você paga em cada quilowatt-hora, beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre magnetismo. Então, o magnetismo é sobre os ímãs, né? Então, o ímã ele está presente em diversas coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia. O mais comum que nós vemos aí são os ímãs que temos aí em aparelhos de som, como por exemplo as caixas de som, né? Elas têm aqueles ímãs, e ímãs de geladeira, enfim, diversos outros materiais são utilizados os ímãs. Então, todo ímã possui dois polos denominados polo norte e polo sul. Então, todo ímã ele tem o polo norte e o polo sul, tá ok? Quando tem os polos diferentes, ou seja, tem um polo norte apontado para um polo sul, eles vão se atrair. Quando eu tenho, no caso, norte e sul, eles vão se atrair. Se eles estão com polos iguais, então sul e sul, eles vão se repelir, tá? Então eles vão se distanciar um do outro. Então, diferentes se atraem e iguais se repelem, beleza? Agora, se eu quebrar um ímã, isso é bem legal, porque se eu quebrar um ímã, a impressão que dá é que iria ficar a parte sul e a parte norte. Mas quando eu quebro um ímã, automaticamente ele já se transforma nessa ponta sul e nessa ponta norte. E automaticamente a outra ponta se torna norte e sul, norte e sul, norte e sul. Ou seja, sempre assim, um contrário do outro. E daí eles vão acabar se atraindo aqui e ficando como se fosse um único. Mas se eu puxar, automaticamente um vai ser o norte e o outro vai ser o sul, beleza? Norte geográfico e norte magnético. Então, na Terra existe uma forma de se orientar, né, que já existe há muitos anos, que é a bússola. Hoje em dia a gente quase nem utiliza mais, né, porque hoje em dia existe o GPS. Mas antigamente, quando não existia o GPS, os pessoal que andava de navios aí, navegando pelos mares aí, explorando outras terras e até mesmo na via terrestre, o pessoal utilizava muito a questão da bússola para poder se orientar, para saber para onde ele está indo, no caso no globo terrestre. Como que é possível essa questão da bússola, né? Que é uma agulha que tem ali imantada, né? Que ela aponta, no caso, para uma direção da Terra, beleza? Então, aqui dentro da Terra existe muito metal fundido, que é aquelas lavas que sai
lava que sai dos vulcões, ok? Então aquilo lá tem, são rochas, né, e metais fundidos que tem lá no meio. Com esse movimento que tem desse material no centro da Terra, ele gera um campo magnético ao redor da Terra, ok? Então ele gera um campo magnético ao redor da Terra. Esse campo magnético, então, ele é capaz de atrair, no caso, essa agulha da bússola, tá? Então, por ele ter esse campo magnético, a gente consegue acabar se orientando na Terra. A questão aqui é o seguinte, é que existe o norte geográfico, ou seja, o norte geográfico é o norte da Terra, e o norte magnético, beleza? Então, o norte geográfico da Terra é o sul magnético da Terra. Por quê? Os opostos se atraem. Então, o norte geográfico é o sul magnético. O norte magnético é o sul geográfico, beleza? Então, porque eles se atraem, ou seja, um é o contrário do outro. Então, o norte geográfico é o sul magnético e o norte magnético é o sul geográfico. Se você reparar aqui, ele está meio que não está exatamente certo. Durante muitos anos, os cientistas eles acreditavam que o norte geográfico realmente era igualzinho aqui na linha aqui, no caso do sul magnético ou do norte magnético aqui, era na mesma linha. Só que depois, quando foram se apurando um pouquinho mais os conhecimentos aí, eles descobriram que existe uma pequena diferença, ou seja, quando a minha bússola aponta lá, no caso, para o norte, né, ela não está apontando exatamente para o norte geográfico. Existe essa diferença aqui, no caso aqui, do norte magnético e do norte geográfico, tá? Essa diferença aqui, então, existe, tá? Então, o norte geográfico e o norte magnético, né, no caso, eles têm uma leve inclinação, ou seja, uma leve diferença. Eles estão muito próximos ali, mas existe uma leve diferença, tá? Essa diferença aqui gira em torno ali de 15, 20 graus de diferença, tá? Então existe uma pequena diferença, mas eles estão muito próximos, por isso que a bússola ajudou tantas pessoas a se orientar aí pela Terra, né? Porque visto o tamanho da Terra, às vezes uma pequena diferença dessa não vai fazer tanta diferença, porém existe, ok? Então isso é o norte geográfico e o norte magnético da Terra, ok? Então aqui a mesma figura e é isso, ok? Tentem fazer o exercício da apostila e boa prova.